Os brasileiros, todos nós, fomos surpreendidos por urgências médicas envolvendo gente famosa. Primeiro foi o caso do ator Tony Ramos, operado às pressas por causa de um sangramento no crânio. Depois, o Rock, ex-assistente de palco do Silvio Santos, que teve uma ocorrência semelhante, né, Ana? Zucatelli, ambos foram socorridos a tempo e passam bem, mas o que foi que aconteceu de fato? Quais as causas, sintomas e principalmente sequelas desses hematomas? Hoje em dia foi ouvir um especialista para saber os riscos que todos corremos de passar por isso. Acompanhe a reportagem. A última quinta-feira foi marcada por um susto para Tony Ramos e a família. Pela manhã, o ator de 75 anos participava de uma gravação quando começou a se sentir mal. Tony foi levado para o hospital e foi descoberto um hematoma subdural, um sangramento entre o crânio e o cérebro. Ele precisou passar por uma cirurgia para drenar o acúmulo de sangue. A cirurgia funciona da seguinte maneira: a gente precisa fazer um orifício de perfuração no crânio, às vezes até uma incisão maior, por vamos dizer, retirado uma parte do osso do crânio para você adentrar esse espaço. Você abre então essa cápsula ao redor do cérebro, que é a dura mater, e logo abaixo você visualiza essa camada de hematoma. Nessa visualização é aspirado esse hematoma, retirando então o efeito compressivo do cérebro, aliviando a pressão do crânio do paciente. No sábado, o ator recebeu alta da UTI para continuar se recuperando na unidade semi-intensiva. Mas no dia seguinte, Tony Ramos foi operado mais uma vez, porque, segundo o hospital onde está internado, na região sul do Rio de Janeiro, ele teve distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Apesar de ter feito a drenagem, ele acumulou de novo esse sangramento, provavelmente por alguma alteração da coagulação dele. Muito comum em pacientes que tomam, por exemplo, medicações anticoagulantes ou, às vezes, alguma doença autoimune, uma doença do próprio sangue, que deixa ou alteração dessa coagulação ou das plaquetas. Isso faz com que um sangramento não seja estancado de imediato e ele se perpetue. Mesmo com a drenagem, o ponto de sangramento pode estar escondido e recoletar esse sangue e ressangrar. Os principais sintomas do sangramento cerebral agudo envolvem dor forte de cabeça, náusea e vômitos, desmaios, alterações visuais e na fala, confusão mental e até mesmo convulsão. De acordo com o especialista, os sangramentos podem ter diferentes tipos e afetar outras áreas da cabeça. No último sábado, o ex-assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque, de 87 anos, também foi levado para o hospital. No caso do Roque, o sangramento foi encontrado na parte frontal do crânio. Aconteceu um pequeno sangramento nessa parte frontal aqui do cérebro, ou seja, dentro do tecido cerebral, diferente do que foi do ator Tony Ramos, que era sobre e por cima, ou seja, um é comprimindo, o outro é lá dentro mesmo desse tecido cerebral. O tratamento desses hematomas intraparenquimatosos ou intracerebrais, propriamente dito, que foi o do Roque, depende do volume desse hematoma. Normalmente, com tratamento clínico, observação, controle dos fatores de risco, como a pressão arterial aumentada, você baixar essa pressão, vai fazer com que esse sangramento ele pare, assim como dá algumas medicações, e estabilize. A hemorragia craniana pode ter diversas causas. Uma delas é o aumento súbito da pressão arterial. AVC hemorrágico, um AVC isquêmico que transforma em hemorrágico, aneurisma cerebral, lesões vasculares como cavernomas, trauma de crânio, que é o mais comum, e, claro, algumas doenças que alteram as plaquetas e a coagulação de sangue, como leucemia, dengue e outras doenças mais. O boletim mais recente divulgado pelo hospital onde Tony Ramos está internado afirma que a tomografia realizada após o segundo procedimento aponta melhora na evolução do quadro clínico e que o ator está estável, lúcido, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos. Já Gonçalo Roque não precisou passar por nenhum procedimento cirúrgico, mas, após exames detalhados, ele segue no hospital em Jundiaí, no interior de São Paulo, em observação. Que bom que tanto Tony Ramos quanto o Roque estão bem e, se Deus quiser, já voltam para casa.